Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Kátia Xavier de volta para mais uma aula de matemática, que tem como tema problemas de multiplicação. Vamos resolver aqui alguns probleminhas, tá? Também vou trazer uma história super legal lá da Árvore de Livros, que fala sobre multiplicação, que vai nos ajudar a entender esse conceito, tá? Eu tenho aqui comigo a presença de Késia, aqui no cantinho da tela, ó, o nosso intérprete de Libras, tornando nossa aula muito mais inclusiva. Seja muito bem-vinda, Késia. Também comigo aqui no chat, que eu só fiz trocar de lugar, professora Sandra. Seja muito bem-vinda, professora Sandra. Obrigada, professora Kátia. Também todo mundo que está aqui nos assistindo, sejam super bem-vindos. Vamos participar da aula. A gente está super ansioso para ver o que a professora Kátia trouxe para a gente hoje. Vamos lá. Isso mesmo, vamos participar, que a aula está super legal, tá? Todos que nos assistem aí, professores, pais, estudantes, quem está em casa, quem está assistindo também na escola, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos. Vamos aos nossos recados diários. Fiquem aí ligados e atentos que as nossas aulas, as aulas do terceiro ano, começam todos os dias ao vivo, às 9h30, pela TV Nova Nordeste. E essa mesma aula que acontece ao vivo, ela é reprisada às 18 horas. Se você ainda não tem o aplicativo do Educa Recife, aproveite e aponta aí a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui, ó, no cantinho da tela, para que você possa participar ao vivo conosco aqui no estúdio, tá? A professora Sandra vai acompanhando a participação de vocês e colocando aqui para a gente tudo que vocês forem comentando. Não esquece também que nossas aulas estão gravadas lá no YouTube, no canal do Educa Recife. Fiquem atentos para não perder nenhum momento. Hora da leitura. Vamos conhecer uma história super legal, tá? Que eu não vou contar a história toda, só vou contar um trechinho que se chama Paisagem de Pássaros. Essa história, ela traz o conceito da multiplicação. Através dela, a gente vai começando a entender o que significa a multiplicação, né? O que é que a gente precisa fazer para multiplicar. E essa história, ela vai aparecer aí um carpinteiro super apaixonado pela natureza, que gosta muito dos pássaros, e ele vai construir casinhas para os pássaros lá na floresta. Então, é uma história super legal, eu vou contar apenas uma parte dela e vocês podem acessar em casa a Árvore de Livros utilizando a letra REC, R-E-C de Recife, junto com a sua matrícula. E aí você vai ter acesso a várias histórias que tem lá na Árvore de Livros, tá? Então, aproveita que você pode ter essa oportunidade, né, de acessar sempre que quiser todos os livros. Nas nossas aulas a gente já vai apresentando aqui também algumas histórias que vocês já conhecem. E hoje eu estou trazendo esta daí, tá? Então vamos lá, se prepara que a aula vai começar. Era primavera. Vovô carpinteiro passeava pela floresta, ouvindo com atenção o canto dos pássaros. Então, todos os dias ele ia caminhar pela floresta e via ali muitos pássaros cantando, voando, aquela alegria na floresta. E ele amava aquele momento. Ele teve então uma ideia. Ele era apaixonado pelos animais e pela floresta. E ele teve uma ideia. Que ideia foi essa, né, que o vovô carpinteiro teve? Ele decidiu construir casinhas para os pássaros. Então, ele foi para casa, pegou as madeiras, lixou, cortou e começou a fazer casinhas de madeira para colocar nas árvores da floresta. Então, ele começou colocando essas duas árvores aí. Depois que ele colocou as casinhas, né, que ele fez com muito capricho, com muito amor, ele ficou observando se os pássaros iriam entrar naquela casinha. E foi o que aconteceu. Chegaram então 2 pássaros para morar em cada casinha. E um desses pássaros era um casal de bem-te-vi.
E eles estavam ali, ó, se vocês observarem aí na tela, pode ampliar para ver se eles conseguem visualizar melhor. Temos duas casinhas e em cada casinha há um casal de pássaros. Então, há dois pássaros, o macho e a fêmea. Esses pássaros, então, começaram a frequentar essas casinhas, né, como a sua moradia. Ficaram super felizes. E o vovô carpinteiro adorou, porque ele viu que os pássaros estavam utilizando a casinha que ele fez com muito carinho. E com isso, ele voltou para casa e foi fazer mais casinhas. Mas enquanto isso, preste atenção agora o que vai acontecer. Vamos pensar. A historinha fala sobre isso, ó. Se há duas casinhas com dois pássaros cada, qual o total de pássaros? Começa a pensar aí, como é que a gente resolve isso? Lá na historinha vai explicar direitinho como é que se resolve esse probleminha. Se há duas casinhas e em cada casinha tem dois pássaros, qual o total de pássaros? Como é que a gente pode resolver esse probleminha? Tem duas formas. Será que vocês pensaram dessa forma? A gente pode fazer uma adição somando 2 mais 2, que vai chegar aí a um resultado 4, mas também a gente pode fazer uma multiplicação. O que é a multiplicação? É você pegar o 2 vezes a quantidade de pássaros, né? Então, olha aí, 2 vezes 2, porque tinha 2 vezes a quantidade de pássaros lá naquelas casinhas. Então, 2 vezes 2, que também a gente chega ao resultado de 4. Com isso, a gente começa a entender que a multiplicação é a soma das parcelas. E o que são parcelas, professora? São exatamente, ó, cada quantidade dessa. A quantidade, quando eu digo aqui, ó, 2 vezes 2, eu estou somando essas duas parcelas, que vai me dar o resultado 4. Então, através da adição ou da multiplicação, eu chego a esse resultado. Mas vamos continuar aqui a historinha. Depois de alguns dias, os pássaros botaram ovos. Eles estavam lá utilizando a casinha, fizeram seus ninhos e botaram ovos. O vovô, então, descobriu que em cada casinha havia 3 ovos. Olha só que legal, o vovô ficou super feliz porque os pássaros começaram a colocar, né, a fazer seus ninhos e a botar ovos. Iam nascer vários passarinhos. Dando continuidade, o que aconteceu? Lá na história vai justamente contar isso, ó. Se há 2 casinhas na árvore e em cada casinha há 3 ovos, quantos ovos há no total? E aí, será que a Dalgisa, Christian, que estão sempre participando, Catarina, Maine, cadê vocês? Contem aí pra gente, como é que a gente chega ao resultado da quantidade de ovos que tinham lá nas 2 casinhas? Qual o total de ovos? Será que vocês conseguem me dizer? Resolvendo como? Somando as parcelas ou fazendo uma multiplicação? Conta aí pra mim. Professora Sandra, assim que tiver resposta, participação, é só me chamar, tá certo? Tá certo, pode ficar tranquilo. Então, vamos dar continuidade. Como é que a gente resolve? Se em cada casinha havia 3 ovos, qual o total de ovos, né? Quantos ovos aí tinha no total? Então, é fácil a gente resolver isso. Mais uma vez, somando, né, o 3 da primeira casinha e o 3 da segunda casinha, a gente vai chegar ao resultado 6. Mas a gente também pode fazer uma multiplicação. 2 vezes 3. Por que 2 vezes 3? Novamente, eu tenho 2, que ele está multiplicando a quantidade de ovos que tinha em cada casinha. Como tem aqui, ó, 2 vezes, né, o 3, que é a soma dessas parcelas, eu chego ao resultado também fazendo uma multiplicação. Lembrando aqui do sinalzinho da multiplicação, ok? Mas vamos agora dar continuidade, só que agora vamos resolver alguns problemas. Como eu disse no início, eu não vou fazer a leitura dessa história, que é super legal, mas eu deixo aí a curiosidade de vocês para irem lá na Árvore de Livros, fazer a leitura completa
e aprenderem muito mais, tá? Vem vários probleminhas lá, várias continhas para vocês resolverem, junto com o vovô carpinteiro, com os pássaros, tá bom? Depois me conta o que vocês acharam dessa história lá no chat e lá no YouTube, que a gente está sempre acompanhando a participação de vocês. De olho no probleminha, o que é que tem aí para vocês resolverem? A mãe de Catarina, para fazer um bolo, ela usa 4 ovos. Mas ela vai receber visitas em casa e precisa fazer 3 bolos. Quantos ovos ela vai usar? A professora Keise já falou, inclusive, aqui de receita, né, de bolo. Então, nessas receitas, a gente tem uma determinada quantidade para fazer, por exemplo, um bolo. Mas se a gente quer dobrar a quantidade de bolo, se a gente quer triplicar a quantidade de bolo, o que a gente precisa fazer com a quantidade de ingredientes? Já pensaram aí? Eu dei uma dica aqui. Será que vocês conseguem chegar ao resultado? Tenho certeza que sim. Mas como é que vocês resolveram? Será que foi pela adição ou será que foi pela multiplicação? Porque eu tenho aqui 4 mais 4 mais 4? Porque se você voltar para o probleminha, está dizendo que ela precisa fazer 3 bolos. Só que em cada bolo, ela vai usar quantos ovos? 4. Então, eu tenho que triplicar essa quantidade de ovos. Então, eu tenho que pegar aqui ó, esse 3 vezes a quantidade de ovos. Então, se eu fizer a multiplicação 3 vezes 4, eu vou achar o 12. Como também eu posso somar essas quantidades e chegar ao mesmo resultado. O 3 vezes 4 é o mesmo que 4 mais 4 mais 4. Entenderam até aí? Então, vamos continuar com mais um probleminha. Professora Kátia, só um detalhe, é porque a internet tem um delayzinho. Sim. Aí aqui às vezes demora a chegar, né, as mensagens. Ok. Aí a Adalgisa tinha participado daquela primeira e disse que dava 6. Olha aí, a Dalgisa está presente. Está presente, está sim. E a Nuala também disse que nesse caso aí, ela utilizou a adição. 4 mais 4 mais 4 igual a 12, aquele problema anterior, né? Maravilha, Nuala. Olha aí, chegando a participação de Adalgisa, Nuala, sejam muito bem-vindas e continuem até o final, tá? Tem mais probleminhas para vocês irem resolvendo aqui junto comigo. Parabéns pela resposta de vocês, né? A gente resolve por uma adição, a gente resolve por uma multiplicação, mas vocês vão perceber que a multiplicação ela vai ajudar a resolver a conta mais rápida. Por isso que é importante aprender lá a tabuada, né, da multiplicação, porque ajuda você resolver as continhas. Mas vamos agora para esse problema. Eu já utilizei o nome de Catarina no probleminha, nesse aí eu vou trazer o de Christian. Espero que você goste, Christian, de colecionar carrinhos e que você esteja aí assistindo para depois ver que seu nome estava presente na nossa aula. Christian coleciona carrinhos. Ele organizou seus carrinhos por cores. Observem aí os grupos que Christian fez. Christian é muito organizado. E aí ele decidiu organizar seus carrinhos por cores. Vamos, de acordo, né, com essa imagem, responder a primeira pergunta. Quantos grupos Christian formou? Utilizando todos os carrinhos, ele conseguiu formar quantos grupos? Tá fácil, não tá? Exatamente. 3 grupos ele conseguiu formar. Mas além desses 3 grupos, a gente consegue buscar aí outra informação. Há quantos carrinhos em cada grupo? Vocês conseguem perceber quantos carrinhos tem em cada grupo? Também tá fácil. Vai aí na telinha, quem não consegue contar de longe, vai lá na telinha, aponta o dedinho e vai contando que você chega ao resultado. Quantos carrinhos tem em cada grupo? Muito bem, exatamente, 5 carrinhos. Eu tenho 5 carrinhos na cor laranja, 5 carrinhos na cor vermelha e 5 carrinhos na cor azul. E qual o total de carrinhos? Como é que a gente chega a esse resultado? Qual o total de carrinhos? E aí, como é que você vai resolver isso? Você consegue resolver mentalmente, fazendo uma continha? Será que vai pela adição, pela multiplicação? Contem aí para mim. Professora,
A Nuala Nuala. já chegou aqui, né, arrebentando. Ela já resolveu com a multiplicação. Que maravilha, ela já colocou aí, foi a Sim. multiplicação no chat. Como foi que ela fez? Ela fez 3 vezes 5 igual a 15. Olha que coisa boa, muito bem, Nuala, parabéns. Por que 3 vezes 5? Porque eu tenho 3 grupos e cada grupo tem a mesma quantidade de carrinhos, 5. Então, 3 vezes 5. Parabéns, Nuala, show! Olha aí o que você resolveu, né? Estou mostrando aqui, ó. A gente pode resolver tanto por uma adição, 5 mais 5 mais 5, porque é o que tem em cada grupo, ou para ser mais rápido, né? Você pegar 3 vezes 5, porque são 3 grupos e em cada grupo tem 5 carrinhos. E a gente tem como resultado o 15, exatamente. Parabéns, Januala, e eu tenho certeza que também todos que estão assistindo em casa chegaram a esse resultado. Vamos dar continuidade com um desafio. Eu gosto sempre de trazer desafio nas aulas para que vocês respondam. Coloquem lá no chat e também no YouTube. O que é que eu tenho como desafio? Vamos ver se vocês conseguem responder esse probleminha. Mateus, ele gosta muito de banana, tá? E ele pede a mãe dele para levar sempre banana para o lanche da escola, porque é muito saudável, tem muito nutriente. Então, fica de olho agora nesse probleminha. Mateus, ele come 2 bananas por dia no lanche da escola. Quantas bananas sua mãe precisa comprar para ele comer durante 5 dias de aula? Sabendo que a gente tem aula, né, 5 dias por semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quantas bananas a mãe dele precisa comprar para que ele fique com banana todos os dias no seu lanche? Então, o que é que você tem que observar as informações aí no probleminha? A quantidade de bananas que ele come, que o problema já está dando essa informação, ele come 2 bananas por dia. E ele vai comer essa banana em quantos dias? Também o probleminha está trazendo, em 5 dias. Se ele come 2 bananas por dia em 5 dias, ele vai comer quantas bananas? Já ajudei bastante e vocês já podem resolver e dar um resultado aí no chat. Quero ver se alguém vai chegar aí a um resultado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É um prazer imenso estar aqui todos os dias com vocês. Agradeço a participação da professora Sandra. Eu que agradeço. Só um detalhe, professora. Sim. As meninas já responderam, viu? Já responderam no chat? Responderam. Então pode contar pra gente aqui. Vamos Qual lá. é o resultado? Olha, a Pamela, deixa eu ver aqui. Chegou Pamela, foi? Foi, chegou Olha. Pamela agora. E a Nuala disseram que são 10 bananas. 2 vezes de 5, 10. Rapidinhos. Olha aí, poderosas meninas. Maravilha, isso mesmo. Desafio resolvido por vocês, meninas. Parabéns, viu? Gostei demais. Obrigada, Késia, pela participação e até amanhã. Tchau, tchau. Grande beijo.